Eu estou honrado de estar aqui compartilhando um momento tão importante com colegas tão gabaritados. E aí, claro, eu trouxe aqui uma colinha para que eu pudesse apresentar aqui a minha perspectiva, a perspectiva da assessoria de comunicação. Antes eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, cerca de 1,80 m, eu tenho cabelos castanhos, eu tenho barba, eu estou com um terno verde, uma camisa branca, uma calça cinza, um sapato marrom. Bom, lá na assessoria de comunicação, na assessoria especial de comunicação social do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a gente tem a missão, né, dentro dessa proposta, de construir, como a Letícia falou, essa rede nacional de comunicadores em direitos humanos. E aí eu coloquei também e-cidadania, né, que a gente não pode esquecer, né? E a nossa missão vai ser de promover essa atividade de forma bem direcionada, bem estratégica, bem ampla, né? E como estabeleceu o ministro, essa rede de comunicação está entre os 3 pilares, esse tripé, né? Que a Letícia bem falou, que tem o tripé dos defensores e tem o tripé da evidência, e a comunicação entra nesse escopo como um pilar importante, né? E logo mais eu vou falar um pouco, e como o ministro bem vem ressaltando, né? Ele reforça que a comunicação tem esse papel importante na institucionalização da política de direitos humanos no Brasil, e ele coloca como um dos pilares também do Ministério. O objetivo específico, né, falando especificamente da rede de comunicadores, a gente tem a missão, um objetivo de divulgar informações sobre os direitos humanos e mobilizar, como a Letícia falou e a própria professora, redes de comunicadores que já existem na ponta, né? Esse é o nosso principal objetivo e é o que o ministro tem reforçado, tem batido na tecla. E, além disso, a rede vai trazer uma proposta de formar agentes multiplicadores e disseminar projetos, programas, anúncios e políticas e entregas do Ministério. Mas aí, ali no início das conversas com o ministro, surgiu a pergunta, né? Tá, mas quem vão ser esses comunicadores, né? Quem vai participar efetivamente dessa rede, né? Só jornalista? Não. Como a Carla trouxe, e todos trouxeram muito bem, a nossa ideia da rede é de que esse grupo seja formado por uma gama ampla de comunicadores, comunicadores comunitários, periféricos, né, Carla? Populares, criadores de conteúdo que já existem, e como a própria Letícia falou, que muitas vezes não sabe o trabalho que ele faz na ponta, né, que é um trabalho educacional, né, e um trabalho muito importante, porque ele tem uma segmentação, ele tem um público fiel. Então, a gente quer trazer todo esse contexto e todo esse público-alvo, né, para que eles possam fazer parte dessa rede. E, lógico, dentre as preocupações, né, surgiu também e como que a gente vai fazer o filtro? Como filtrar esses comunicadores, né? Como fazer com que, de fato, pessoas que estão engajadas e que muitas vezes até não sabem que fazem comunicação ou que estão ali a serviço dos direitos humanos, né? Se a gente pode dizer assim, como fazer esse filtro, né? Então, na nossa minuta que a gente está construindo e que ainda precisa amadurecer, a gente colocou que esses comunicadores eles têm que, de fato, atuar na defesa da democracia, né? Tenham compromisso com a verdade, com a liberdade de expressão, lutem por equidade étnica e de gênero, busquem por justiça social e enfrentem todas as formas de preconceito. Claro, isso é muito subjetivo, a gente vai ter que fazer um acompanhamento, né, e vai ter que fazer uma pesquisa prévia para entender, porque vai ser um convite por parte do Ministério, mas é importante que a gente tenha o direcionamento e que a gente consiga direcionar também para que funcione na base, funcione na ponta efetivamente essa rede, né? Então, em síntese, né, o objetivo da rede de comunicação tem o papel de disseminar essa mensagem dos direitos humanos de maneira democrática, com vistas à institucionalização do Ministério nos territórios, né, capacitando agentes, né, capacitando essas pessoas que vão fazer parte desse grupo, fazendo intercâmbio de informações entre os comunicadores, potencializando as ações em direitos humanos, não só do Ministério, mas potencializando as ações que já existem, como a gente falou, eu falei ainda agora, que a nossa ideia não é ser uma via de mão única, né? É uma via de mão dupla mesmo, para que a gente possa fazer esse intercâmbio
e que possa fazer essa interação em âmbito federal, municipal e estadual, né? Bom, diante desse contexto, muitos desafios se põem, né? E como pode perceber, não são desafios pequenos, né? São desafios que a gente vai conseguir ir solucionando conforme a gente estiver vivendo a rede, né? O ministro tem falado, e como eu falei já no início, que a comunicação é um dos pilares, né, da Política Nacional de Direitos Humanos, e nesse contexto, né, de entender os direitos humanos, o conceito dos direitos humanos, eu acho que também nasce um dos primeiros desafios da rede, que é a ressignificação, né? Porque muito se falou em reconstrução, o Ministério passou por uma fase de reconstrução, né, no início da gestão. Eu acho que agora é o momento de colher frutos, né? A gente está efetivando as políticas na ponta, está conseguindo fazer entregas robustas, mas só que ainda tem esse desafio, que é um desafio gigante, que é o desafio da ressignificação do conceito de direitos humanos, né? Na última gestão, não é novidade, nem segredo para ninguém, houve uma utilização da pauta de maneira bem direcionada, né, bem enviesada, e isso colaborou para o pânico moral que a gente conhece e para a estigmatização do conceito, da palavra, né, do significado real dos direitos humanos. E a gente, enquanto comunicação, a gestão do ministro Silvio tem tentado, lógico, com as entregas, com todo o trabalho árduo, e que não é pouco ali no Ministério, né, fazer essa ressignificação, né, trazer o que de fato é o conceito dos direitos humanos. Eu acho que a gente tem conseguido executar de maneira legal, positiva, né, mas só que eu acho que ainda falta, eu acho que a rede vai ser positiva nesse aspecto, porque ela vai conseguir capilarizar, ela vai conseguir territorializar o que de fato significa, né, a pauta, o que de fato significa a temática. E nesse aspecto, o nosso trabalho ali com a Rede Nacional de Comunicadores é fundamental, porque ela vai entrar na estratégia aí da política de direitos humanos, ela vai ser como de fato, né, incorporando como um pilar aí na política e no direcionamento do que o ministro se propõe e está fazendo ao longo da sua jornada no Ministério. E eu acho que a gente, a partir daí, vai conseguir ter essa capilarização que hoje, por limitações mil, a gente não consegue ter, e a rede ela vai proporcionar isso. Então, é um fato e uma coisa que eu, andando com o ministro nas viagens, né, enfim, a gente consegue acessar muita gente, mas as principais pessoas que precisam acessar a temática não conseguem ser acessadas, não são acessadas por N motivos, né? Por N motivos. Então, a gente precisa saber quem na ponta está fazendo o quê, né? Quem é você, o que você pode proporcionar, e essas pessoas também precisam entender quem somos nós, quem é o Ministério de Direitos Humanos, qual é o objetivo do Ministério, quais são as temáticas que o Ministério abraça. E com isso, né, eu acho que a rede ela vai ter esse papel de capilarizar, como eu disse. Então, esse é um grande desafio, um desafio da ressignificação. Tem um outro grande desafio que a Letícia é especialista e pode nos ajudar bastante, vai contribuir certamente, que é o desafio do combate às fake news, né, e da disseminação do discurso de ódio. O Ministério tem se empenhado, desde o início da gestão, sobre a temática. Tivemos um grupo de trabalho que elaborou um relatório final, e a partir desse relatório diversas ações e políticas estão sendo estruturadas, né? Vou até fazer um jabazinho aqui, inclusive, no âmbito desse contexto do discurso de ódio, nós vamos inaugurar, né, lançar um site nos próximos dias da nossa campanha, que também é fruto desse relatório, né, que a gente viu a necessidade de institucionalizar essa questão para ter um espaço ali onde as pessoas possam, de forma segura, acessar essas informações. Então, a gente vai lançar um site, o site é odioopinião.mdh.gov.br. Esse site vai reunir informações de todas essas políticas, de tudo que a gente está fazendo, e também vai ser um ambiente ali educacional, né, onde especialistas que a gente vai convidar para participar vão poder falar sobre a temática, vão poder trazer exemplos práticos sobre discurso de ódio, e então
trazer essa diferenciação aí, se é ódio ou opinião, né? Então, voltando para a rede, mas nesse contexto das fake news, né, e do discurso de ódio, com uma rede mobilizada e engajada, eu acho que a Letícia falou, né, a gente vai conseguir atuar de forma rápida e eficiente na desmobilização desse tipo de conteúdo, né? O que tem um condão de confundir, criar pânico moral. E se a gente tiver tudo isso muito bem azeitado, né, a rede muito bem conectada, a gente consegue mitigar nesse mundo de hoje conectado muita crise, muito problema, que é isso, né? Enquanto direitos humanos, a gente está ali na ponta tentando fazer com que a estrutura ande, com que as políticas públicas aconteçam, mas, ao mesmo tempo, existe um sistema ali já pronto e consolidado tentando te barrar e fazer com que todo o tempo você esteja a favor, né, à mercê deles, tendo que apagar fogo diariamente. Então, esse vai ser um ponto importante. E isso eu dei 2 exemplos na perspectiva do Ministério, né? Mas como foi dito aqui já, haverá também uma troca, é uma via de mão dupla, né? E aí a gente tem que entender, e a gente quer entender o que a pessoa está fazendo na ponta, né? De que forma que podemos integrar os projetos, né? Existem projetos maravilhosos, né? E como a Carla falou, tem gente que não sabe que faz direitos humanos, né? E aí, de que forma que a gente pode integrar esse projeto com você aí no interior do Goiás, né? No interior do Norte, entender esses projetos, atuar em situações específicas e atuar de forma muito mais assertiva. Enfim, é um mundo de possibilidades, né, desafiadoras, são desafios constantes, que, claro, a gente, como eu disse, vai construir na medida que a gente for vivendo essa experiência e que a rede estiver funcionando, a gente vai entender e vai modulando esse funcionamento. Outro grande desafio que eu trouxe para o contexto da rede, que eu acredito que a gente vai sofrer, é o chamado letramento. A gente, enquanto comunicação, a gente lida ali o tempo todo com muito jornalista, depois eu vou trazer aqui um pouco da experiência de grupos que a gente criou, mas eles nos pedem o tal do letramento, né? Eles pedem para entender um pouco mais da temática, porque, apesar de ser simples, é complexa, né? Porque eles não conseguem entender. Tá, e na prática, o que eu posso falar? Como que eu posso agir? O que você faz? Né? O que isso vai mudar a vida de quem está lá na ponta? Enfim, e aí a gente vai, enquanto rede, a ideia é que a gente consiga lançar cursos regulares, fazer formações, né, para capacitar essas pessoas que estarão atuando conosco e essas pessoas disseminarem essas informações, para passar essas informações para frente, né? É uma cadeia, uma corrente positiva que só traz benefícios, né? Então, com a rede interligada, a gente vai conseguir democratizar a informação, fazer com que o conteúdo chegue em quem realmente precisa, e, assim, ajudar na efetivação da atuação nacional do Ministério dos Direitos Humanos. O ministro tem dito, né, e eu acho que esse é um primeiro caminho dessa regionalização do Ministério, né, que vai muito de encontro ao que a professora disse, que a partir do momento que a gente tiver regionalizado, capilarizado, fica muito mais difícil, né, ser desmontado, né? Bom, e eu vou falar um pouco agora sobre as principais estratégias que a gente pensou para mapear, para mobilizar e para estimular a ação por parte desses atores, né? Só para contextualizar, nós, enquanto comunicação, o ministro, no início da gestão, nos colocou a missão, né, de tentar achar caminhos, né, para tentar acessar os mais diversos públicos. Então, antes mesmo dessa ideia, a gente fez, no ano passado, um cadastramento de possíveis interessados. A gente jogou, né, para entender como que isso ia funcionar. A gente recebeu quase 500 inscrições de possíveis comunicadores, e isso, assim, das mais diversas regiões do país, assim, de comunidades. Isso foi muito legal, porque a gente fez esse experimento. E, lógico, que desses a gente teve que fazer um filtro, né, entender ali quem, de fato, atuava dentro do espectro que a gente desejava. Ali, eu acho que se salvou ali uns 400. Né? Então, a gente já tem um experimento, a gente já tem um mailing, que a gente, claro, quer ampliar esse mailing. Né? Então, conforme a rede foi efetivada, a gente vai fazer o convite oficial para essas pessoas, mas também vai ampliar. E a ideia é que a gente, inicialmente, trabalhe com
cerca de 500 comunicadores espalhados pelas 5 regiões do país, mas isso não é um limite, né? É uma ideia inicial para que a gente possa construir um desenvolvimento aí da nossa ação. E o nosso ministério, né, enfim, como é sabido, é um ministério que não dispõe um orçamento tão significativo à altura do desafio, né, da comunicação, por exemplo. Então, a gente tem que se reinventar. E a rede, nesse sentido, veio para a gente como um diamante, né, um diamante bruto que a gente precisa lapidar. Então, por isso, a gente teve essa iniciativa lá no início, e, concomitante a isso, a gente também teve diversas outras iniciativas que a gente vai também incorporar às atividades da rede, né? Fizemos algumas estratégias que, por exemplo, hoje a gente tem um grupo com comunicadores progressistas. Então, a gente precisa comunicar, porque eles se sentem excluídos, eles se sentiram muito excluídos no passado, né? Então, a gente precisa falar sobre determinado tema, a gente conversa com eles, marca reunião, passa pauta, passa informação. É um nicho. A gente também tem um grupo hoje consolidado, assim, que a gente tem um contato direto e rápido com mais de 500 jornalistas no WhatsApp, dos mais diversos veículos. É um outro ponto, né? A gente também fez um grupo de temáticas, né? De acordo com as temáticas do Ministério. Então, hoje a gente tem pessoa com deficiência, pessoa idosa, LGBT, enfim. Cada temática tem comunicadores que lidam com essas temáticas. A gente também tem grupos diferenciados. Então, tudo isso a gente quer incorporar no âmbito da rede, né? Além disso, lá no início da gestão, a gente fez uma comunidade de WhatsApp. Não é só para comunicadores, né? Mas para pessoas que têm interesse na pauta. Hoje a gente tem 30 mil pessoas nesse circuito. Então, assim, está crescendo. Por que não pensar uma forma de que eles sejam também colaboradores eventuais desse grupo oficial, né? Enfim, tudo isso a gente, claro, vai pensar em trazer para a rede e incorporar. Eu falei tudo isso para mostrar que é fundamental a construção dessa rede, né? Porque ela vai criar uma relação firme, uma relação profissional, institucionalizada com essas pessoas, né? E, pensando nisso, a gente criou um plano de ação, que eu coloquei ali. Onde que está o negocinho, só para passar o plano de ação? A gente criou um plano de ação, a gente já se antecipou, e aí a gente contextualiza, né, faz a justificativa, tem tudo. Eu vou direto, aqui também tem um público-alvo, um pouco do que eu falei, né? As ações iniciais, né? Então, a gente já estruturou algumas ações iniciais. Então, ali eu coloquei que a nossa meta inicial é cerca de 500 contatos nas 5 regiões, né? Então, a gente vai fazer um mailing direcionado, dividido por perfil. Vamos criar uma identidade visual, isso não só para a gente, mas para todas as redes, porque a identificação é importante. As pessoas precisam entender em que ambiente elas estão, né? Então, é importante essa identificação visual. Vamos abrir grupos de WhatsApp, vamos construir, aí esse é o mais legal, né? E aí é uma proposta que eu vou trazer para toda a rede, né? E dividida e separada, construir um portal separado para reunir materiais de disseminação pelos comunicadores e publicação de notícias de comunicadores. Então, vai ser um ambiente institucional dentro da nossa página, mas que a gente também vai permitir com que essas pessoas elas tenham acesso editorial. Então, elas vão poder enviar as informações. Claro que, para isso, a gente vai fazer uma curadoria, né? Porque, apesar de ser uma rede, a gente está numa página institucional. Então, vai ter uma curadoria para entender se aquele conteúdo ele é publicável. Então, eles vão se ver publicados num ambiente institucional. Isso vai empoderar, né? Vai dar a eles uma energia ali na ação. Fora isso, a gente tem várias possibilidades aí que a gente está construindo, que é coletiva, né, para o lançamento, fazer pré-script. E tem um outro tópico aqui, a gente já faz até um calendário com as ações, com as reuniões, cronograma de divulgação, né, encontro. E aí tem a proposta para manutenção da rede, né? A gente já construiu que, enfim, vai ter que ter encontros virtuais, porque vai ser espalhado pelo Brasil, mas também híbridos, né? A gente vai ter momento que a gente vai fazer um encontro híbrido maior para a discussão das temáticas pertinentes, né? A capacitação, o letramento, e a gente vai elaborar uma cartilha, e claro que isso eu vou abrir, né? Expandir também essa proposta para todas as outras redes, mas uma cartilha específica sobre a nossa rede para
que a gente possa direcionar, né? Porque muita gente, como a gente falou, não sabe que faz direitos humanos, não sabe, né, que comunica a pauta, e o que é isso, como que você deve agir. E nessa cartilha a gente vai conseguir, de uma certa forma, trazer a explicação da rede, o objetivo da rede, e direcionar esses agentes. E também, a partir dessa cartilha, vai ser uma forma com que eles possam propagar essa ideia e disseminar essa ideia e captar mais agentes, mais comunicadores, né? É isso. Em suma, a gente até se antecipou em relação à rede, a gente já fez todo um plano de ação, porque a gente acha que a rede ela tem tudo para ser um divisor de águas na comunicação, principalmente, né? E ela vai trazer frutos importantes e vai fazer com que a política nacional de direitos humanos se perpetue e se consolide, independente do governo. E é isso. Muito obrigado.